Bem, no vídeo de hoje, irei ler um trecho do livro de Mark Masover, O Império de Hitler, a Europa sob o domínio nazista. E o trecho em específico do livro que irei ler é Rumo a Brest-Litovsk. Fiquem com o vídeo. Na primavera de 1918, no entanto, a guerra no leste parecia ir bastante bem, e a visão de um império alemão naquela região materializou-se quando os alemães abrigaram uma abatida delegação bolchevique a aceitar uma paz punitiva. Graças ao Tratado de Brest-Litovsk, assinado numa imensa e lúgubre fortaleza russa, uma esmagadora pax germânica foi imposta, e toda uma faixa de províncias czaristas que ia do Báltico ao Mar Negro, uma região que prefigurava de forma impressionante aquela conquistada pela Wehrmacht em 1941. Na frente ocidental, os soldados alemães estavam concentrados para uma ofensiva decisiva, com o objetivo de acabar com a Entente, antes que a chegada das tropas norte-americanas alterasse o equilíbrio de forças. No leste, porém, uma nova ordem já estava sendo estabelecida. Com a queda do regime imperial, o exército do Kaiser assumiu o controle. De acordo com um funcionário do governo alemão, a Rússia não era mais uma montanha de vermes, todos apodrecidos, todos pulando juntos desordenadamente. Em Brest-Litovsk, os bolcheviques cederam 90% das minas de carvão da Rússia, 54% de sua indústria e um terço de seu sistema ferroviário e de sua população. Os alemães marcharam sobre a Ucrânia e a Geórgia com 1 milhão de soldados para ocupar a região. Os estrategistas de Berlim criaram um cordão de novos estados títeres que funcionariam como escudos, protegendo a Alemanha do bolchevismo e fornecendo grãos, petróleo e outros recursos aos mercados para assegurar a condição da Alemanha como potência mundial. Haveria uma nova ordem na Europa, que prometia uma presença muito maior que a mera anexação de território estrangeiro. Os alemães estabeleceram regimes obedientes na Ucrânia, na Lituânia e na Polônia, e também transformar a Romênia em seu satélite. O alto comando alemão sonhava que seu muro fronteiriço de seres humanos física e mentalmente saudáveis seria capaz de afastar a ameaça racial representada pelos eslavos, que se multiplicavam rapidamente. Outros imaginavam penetrar ainda mais a leste, transformando a Crimeia numa Riviera alemã, abrindo um caminho do Cáucaso à Pérsia, ao Afeganistão e finalmente à Índia, para pôr os britânicos de joelhos ao angariar as simpatias dos movimentos pan-islâmicos ou pan-turcos de toda a Euroásia. Havia apenas um problema: a guerra não tinha terminado. A ofensiva ocidental de 1918 se exauriu, e com a entrada dos Estados Unidos na guerra, o equilíbrio das forças logo se voltou contra Berlim. Poucos meses mais tarde, com uma rapidez que a opinião pública alemã teve dificuldades de compreender, os aliados pediram a paz, e o alto comando seguiu o exemplo, preferindo responsabilizar pela capitulação a traição civil em vez de seus erros de cálculo estratégico. O Kaiser foi obrigado a abdicar e relutantemente começou seu exílio na Holanda. Nos meses seguintes, as fronteiras da nova ordem alemã ruíram e Brest-Litovsk tornou-se a paz esquecida. Mas nem todos esqueceram. Nacionalistas furiosos não podiam acreditar que o prêmio oriental tivesse sido arrancado de suas mãos e lutaram para recuperá-lo. Grupos de voluntários se mobilizaram em vários corpos livres, como foram chamados, para defender as fronteiras da nação. Combateram os socialistas em Munique e poloneses em Posen. No Báltico, o general von der Goltz contava com o apoio das potências da Entente, quando o Exército Vermelho de Trotsky tomou Riga, em dezembro. Paramilitares e ex-soldados alemães afluíram em massa ao quartel-general de von der Goltz, em Mittel, para preservar o que fosse possível de Brest-Litovsk. Não apenas contra os bolcheviques, mas contra os nacionalistas bálticos e, se necessário, também contra os britânicos, fazendo os bolcheviques retrocederem para leste. Impuseram terror e execuções em massa pelo caminho. 500 civis foram executados sem julgamento na própria Mittel e 3.000 foram mortos em Riga, cuja tomada, em maio de 1919, o ponto
ponto alto da campanha, foi saudado como símbolo da vitória da civilização ocidental sobre a barbárie asiática. Relativamente ignorada hoje em dia, essa conquista temporária da Letônia e da Lituânia foi um dos episódios mais violentos de toda a guerra e uma espécie de anúncio do que estava por vir. As batalhas nos Bálticos foram mais brutais e sangrentas do que qualquer coisa que eu tenha vivido antes, escreveu um dos participantes, o futuro comandante de Auschwitz, Rudolf Höss. Mal havia uma linha de frente. O inimigo estava em toda parte. Onde quer que as forças antagonistas se encontrassem, havia uma matança até que não restasse um único vivo. Alegando ter salvado os estados bálticos do bolchevismo, os alemães se comportaram como corsários. Para alguns, o objetivo era ter uma propriedade. Para outros, não havia nenhum objetivo além da obediência cega aos seus líderes. Guerra e aventura, arrebatamento e destruição. Vilarejos ardiam em chamas. Prisioneiros eram pisoteados. Alguém recordou. Tudo isso era rememorado numa áurea romântica, refletindo uma imagem de cruzados renascidos, uma nova geração de cavaleiros teutônicos. A perigosa estranheza dessa terra me enfeitiçava de maneira peculiar. Alguém escreveu. Era uma terra que conferia à guerra algo de seu caráter turbulento e em mudança constante. Talvez tenha sido o que dava aos cavaleiros teutônicos aquela inquietude que os fazia avançar sempre, de novo e sempre, trocando seus castelos sólidos por novas e perigosas aventuras. Quando o nazismo se consolidou na Alemanha nos anos 30, esses homens foram marginalizados. Eram desobedientes, obstinados e imprevisíveis demais, e muitos deles morreram no banho de sangue da Noite das Facas Longas em 1934. Mas a guerra era o que eles sabiam fazer melhor, e depois de 1939, muitos regressaram, quando outro exército alemão estabeleceu uma segunda nova ordem, naqueles mesmos territórios orientais. O secretário particular de Hitler, Rudolf Hess, e seu sucessor, Martin Bormann, que a guerra transformou num dos homens mais poderosos do Reich, haviam feito parte dos Corpos Livres. Auxiliado por seu amigo Bormann, Hess apelou para o assassinato, para vingar a morte de Leo Schleicher, colega de ambos nos Corpos Livres. Erich Koch, vice-rei de Hitler na Ucrânia, entre 1941 e 1944, foi um dos que carregaram o caixão de Schleicher. Os laços entre esses velhos combatentes, portanto, datavam de décadas. A Polônia ocupada foi governada por antigos membros dos Corpos Livres, o governador-geral Hans Frank e o chefe do Walter Gau, Arthur Greiser. O chefe da polícia da Alemanha durante a guerra, Kurt Dalug, foi chefe da seção no Corpo Livres de Rosenbach, enquanto o pouco diplomático ministro para a Romênia, Manfred von Killinger, planejou o assassinato de vários eminentes políticos de Weimar. E havia muito mais. Erich von der Bergen-Seltsklag, o general das SS encarregado das operações contra os partisãs em toda a Europa, Wilhelm Stuckgart, no Ministério do Interior, um dos burocratas mais importantes do Reich durante a guerra, e também Reinhard Heydrich e Ernst Kaltenbrunner, os dois comandantes do Gabinete Central de Segurança do Reich. A segunda ocupação do leste foi seu momento de glória. É de imaginar o que teria pensado o antigo comandante-em-chefe do Reich, o ex-Kaiser Guilherme em pessoa, quando os exércitos alemães invadiram a União Soviética em 1941. Ele já tinha aplaudido as vitórias nos Países Baixos e na França no ano anterior. Porém, menos de um mês antes do início dessa segunda guerra contra o bolchevismo, Guilherme morreu em seu château holandês aos 82 anos. O Kaiser e o Führer compartilhavam a mesma visão do leste europeu, como uma zona crítica para a segurança nacional, e tinham também a mesma obsessão por terra, pela colonização e pelo assentamento racial. Como muitos de seus seguidores, ambos acreditavam que a expansão das fronteiras alemãs era necessária para garantir a segurança no mundo de luta constante contra a ameaça eslava do leste. O Kaiser, como Hitler, considerava o bolchevismo uma conspiração judaica mundial contra a Alemanha, que deveria ser impiedosamente combatida. Pressionou
pela realização de operações militares e policiais para erradicar os bolcheviques e queria que seus homens se comportassem como os turcos na Armênia. Seus principais generais queriam, exatamente como Hitler mais tarde, privar a Rússia de seus cereais, carvão, minerais e petróleo vitais por meio da ocupação da Ucrânia e do Cáucaso. Mas as diferenças eram reveladoras. Os nazistas empreenderam grandes esforços para mostrar que não estavam simplesmente repetindo as políticas do Kaiser, ainda que provavelmente tivesse se saído melhor se o fizessem. Escreveram em março de 1942, Joseph Goebbels, o ministro da propaganda nazista, zombava dos que esperavam que a nova ordem nazista, tendo obrigado o Exército Vermelho a recuar centenas de quilômetros, instaurasse novos governos nos estados anões do leste. Seria preciso ter como modelo o regime imperial do Kaiser Guilherme, para dar início a uma política tão míope. O nacionalsocialismo é muito mais impiedoso e realista nessas questões. E, de fato, diferentemente de Hitler, o Kaiser Guilherme II e seu governo haviam falado de libertação nacional, monarquia e autodeterminação, e estimulado a criação de estados europeus nominalmente independentes no leste. Falavam às vezes em força racial, mas tal vocabulário trazia implicações muito menos letais para os civis que viviam sob sua autoridade. A ocupação militar pelo exército imperial podia ser dura, mas, como mostrou a experiência da Polônia, não foi nada em comparação com o que os civis que dirigiam a máquina de ocupação nazista estavam dispostos a fazer. Os judeus e poloneses, e havia muitos, que, em 1939, previam que o Terceiro Reich iria se comportar como o segundo, foram desenganados de forma terrível. De fato, embora o antissemitismo fosse habitual no séquito do Kaiser, os judeus não estiveram no centro dos planos da Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial. Eram tidos menos como inimigos que como aliados em potencial, incentivados juntamente com as outras nacionalidades rebeldes sob o controle do czar. Mais importante que tudo, na Primeira Guerra Mundial ainda havia os Habsburgo. A solidariedade dinástica constituía o freio decisivo à ideia de uma grande Alemanha. Mas em 1919, os Habsburgos e os Hohenzollern foram depostos, e depois de 1933 surgiu em seu lugar um novo Estado do povo alemão, mais fortemente centralizado, tendo Hitler como seu arquiteto, que engoliu facilmente o pouco que restava da Áustria criada em Versalhes. Hitler pode ter nascido súdito do imperador Francisco José, mas sua visão de mundo pressupunha uma ideia de ordem e nacionalidade no leste europeu que era mais anti que pós-Habsburgo, baseado na pureza ética sem entremescla, na lealdade à nação em lugar do que qualquer dinastia supranacional. As raízes da nova ordem nazista, em outras palavras, não se encontravam no antissemitismo nem no desejo cego de conquista, mas na busca da unificação dos alemães num Estado alemão único, sob a direção de um líder que viera do nada e seu partido de massas. Pretendia ter êxito onde o Kaiser havia fracassado, instaurando um domínio permanente sobre os estados no leste, e dessa forma tornando-se poderoso o suficiente para dominar toda a Europa.